Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, capítulo 9, traço 5, maio 16 de 1909. É volume 9, capítulo 5. E o título: O Sol é símbolo da graça. Então, o Sol é o símbolo, da graça de Deus. Continuando o meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, o Sol é como um símbolo da graça. Então, Jesus vai fazer uma comparação entre o Sol e a sua graça. A graça dele que nós necessitamos. Sem a graça dele, nós não vivemos. O qual, onde encontra vazio, ainda que fosse uma caverna. Então, o Sol, ele vai encontrar um lugar. E esse lugar está vazio. Pode ser uma caverna, um subterrâneo, uma fissura, um buraco, desde que esteja vazio. A segunda vez que ele fala do vazio, Esse aqui é o símbolo, que é o Sol. E haja alguma pequena abertura para entrar. Entra e tudo enche de luz. Com isto, não diminui sua luz nos outros espaços onde está. E se a luz não ilumina mais, não é que lhe falta a luz, senão que lhe falta o terreno para poder difundir demais sua luz. Então, como que Jesus está explicando do Sol? O Sol, ele é um símbolo da graça de Deus. Então, ele está dizendo que existindo um lugar vazio, um buraco, uma caverna, dentro da nossa casa, A gente abre as janelas, O Sol entra. Se fecha a janela, o Sol não entra. Então, desde que esteja vazio e haja alguma pequena abertura para entrar. Então, ele entra na nossa casa enquanto ele tiver espaço, nada ou não nenhum obstáculo, ele entra e ilumina tudo, Mas quando é assim, em cima, um buraco ele está em cima, ele ilumina todo o buraco vazio, Uma caverna toda vazia, ele ilumina, E entra e tudo enche de luz.
Com isso, não diminui a sua luz nos outros espaços onde está. Quer dizer, ele ilumina aquela caverna, vamos dizer, aquele buraco, e continua iluminando as outras coisas. E vai iluminando à medida que tiver tudo aberto para ele iluminar, ele vai iluminando, né? E ele pode iluminar mais e mais, só que tem que estar aberto para ele, né? Para ele poder iluminar, né? Estar vazio de outras coisas. Assim é minha graça. Aí ele vem com a comparação. Ele fez primeiro o sol que entra numa cavidade, né? Vazia, entra e ilumina tudo. E continua iluminando para os outros lugares, né? Assim é a minha graça. Mais que o sol majestoso envolve todas as criaturas com a sua influência benéfica. Então, a graça de Deus é maior do que o sol, que nos envolve com a sua que nos envolve, né, com a sua influência benéfica. Só nos faz bem o sol. Mas não entra senão nos corações vazios. É a graça de Deus, né? É a graça de Deus que só entra nos corações vazios. E como e por quanto vazio entra, tanta luz faz penetrar dentro dos corações. Então, Jesus está dizendo que para a graça dele entrar nos nossos corações, necessita que o nosso coração esteja vazio. Mas vazio de quê? De que o Senhor quer que nós esvaziemos os nossos corações para podermos tomar posse da sua graça? Aqui ele vai falar. Mas como se formam esses vazios? Como? A humildade é a pá que escava e forma o vazio. Olha, gente, a humildade é a pá que escava e forma o vazio, o desapego de tudo, mesmo de si mesmo. É o vazio de si, a janela para fazer entrar a luz da graça. Neste vazio é a confiança em Deus e a desconfiança de si mesmo. Então, como que nós vamos formar esse vazio para sermos penetrados pela graça de Deus em nós? Devemos ter humildade. Humildade. O que é humildade? Humildade não é ficar pensando em nós mesmos, em tudo que nós queremos, em tudo que nós desejamos, em tudo que nós pensamos que somos, né? E nós não somos nada, mas a gente pensa que é alguma coisa. Aí faltou a humildade. A humildade vai nos mostrar que não somos nada, nada. E se não somos nada, nós nos abrimos à graça de Deus, formando esse vazio. E a graça de Deus vem porque nós confiamos em Deus, nós confiamos nele, que eu vou formar esse vazio
em mim na humildade, porque eu confio em Deus. Ele vem e vai me preencher daquilo que Ele sabe que é importante para mim. E eu tenho que descartar os meus pensamentos que eu quero que tudo seja do meu jeito. Então, eu tenho que descartar esse pensamento de mim mesmo, que eu penso assim, eu acho isso, eu acho aquilo, ou então eu formo uma fantasia na minha mente. É isso que eu tenho que esvaziar e trazer a humildade. O que é humildade? Eu não sou nada. Deus é tudo para formar em mim a sua graça. Ele tem tudo de bom para mim. Eu não tenho nada de bom para mim. Eu tenho que descartar a mim mesmo os meus pensamentos, que os meus pensamentos se tornem os pensamentos de Jesus, mas para isso eu tenho que confiar nele plenamente e não ter os meus pensamentos, né? Abrir mão dos meus pensamentos. E a graça de Deus vem e faz morada nesse vazio que nós abrimos, tirando a nossa vontade, tirando a nós mesmos, né? Tirando tudo que nós colocamos no nosso coração humanamente. E a gente, humildemente, tiramos tudo e Ele vem com a sua graça. E por que a gente faz isso? Porque nós confiamos em Deus. Confiamos nele. Porque o que Ele tem para nós é 1000 vezes maior do que aquilo que eu tenho para mim, que eu penso. Aquilo que eu penso não é nada. Aquilo que Deus tem para mim é tudo, é tudo. Então, como formar esse vazio? Tirar humildemente tudo que eu estou atolando o meu coração e a minha mente com pensamentos meus, formados por mim. Então, eu renego esses pensamentos, né? Vou tirando eles da minha mente, já vou dizendo, olha, eu quero dizer que esses pensamentos não me interessam mais, falando para mim mesmo. E eu quero formar o meu vazio. O que é o meu vazio? Eu não quero mais pensar nisso. E eu quero esperar, porque eu confio em Deus, que a sua graça vai me preencher totalmente. E eu vou poder usufruir desse amor. E aí que ele diz, como que é usufruir? O outro tanto expande a porta para fazer entrar a luz e tomar dela maior graça. Então ele vem porque eu humildemente tirei do meu coração tudo o que era só meu só. E é pobre, tudo que é meu é pobre, é pequeno, não tem luz. E tudo que vem de luz, de Deus, é luz, né? É luz. E é graça. E a guarda
que guarda a luz. Quem guarda a luz no nosso coração e a engrandece é a paz. Quando a gente não está em paz, significa que a gente está cheio de nós mesmos, de nossos pensamentos humanos. Não formamos o vazio. Então vamos formar o vazio. O que é o formar o vazio? Então, tem que ficar bem claro o que é formar o vazio. É humildemente nós retiramos esses pensamentos humanos nossos e deixamos a graça de Deus entrar e se instalar em nós, ocupar todo esse vazio. Isso é um exercício que pode ser praticado com a tomada de consciência de que as coisas são desse jeito. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos humanos nos dominem mais, não pode nos dominar mais. Isso é santidade humana. Nós temos que formar o vazio. Isso requer exercício. Mas é uma graça muito grande na nossa vida, né? Veio o tal pensamento. Às vezes vem o pensamento de que eu sou isso, eu sou aquilo. Vê se é possível um negócio desse. Mas às vezes vem, né? Então, o que eu faço? Eu desprezo esse pensamento e formo vazio em mim. E peço a Deus que Ele venha com a sua graça, e preencha todo o meu ser. Aí eu fico em paz. Aí, quando eu estou em paz, eu tenho certeza que é a graça de Deus que está habitando no meu coração. E não é mais a minha vontade humana. Não é maravilhoso? É lindo. É só viver. Não é só tomar conhecimento disto, de como formar o vazio para que a graça de Deus venha e habite no nosso coração. É praticar e vivenciar sempre isso na nossa vida. É o que eu me proponho. Eu quero viver isso. É um passo largo para viver na divina vontade. Com certeza. Esse trecho aqui do 9-5 é importantíssimo para que a gente aprenda a formar o nosso vazio, para que a divina vontade comece a habitar inteiramente em nós e a gente ficar atento. Veio aquele pensamento sobre nós mesmos, a gente o despreza, né? Manda ele embora. Então, é um exercício que tem que ser feito. E a graça vem, e a gente pede a graça de Deus, e ela vem. Ele viu que está vazio, a graça vem. E a gente, porque nós confiamos em Deus, né? Nós confiamos nele e ele vem. E aí a gente entende que aconteceu essa graça muito grande quando estamos em paz. É a paz que vai nos mostrar que nós formamos o vazio e a graça veio habitar em nós. Amém, Fiat.